Hã? Quer ter coragem? E aí? Eu? Deixa eu ver aqui. Vai, boca. O que foi? Tô só ajeitando, doidinho. Baboca. Ah, quer ir no 3 ou no 2? Tipo assim, 1, 2, 3. Tu quer no 2? No 2, tipo assim, 1, 2, é? Abre a boca, vai. Contagem regressiva. Abre a boca. 1. Caiu! Olha aí, ó.